Olá, almas lindas, bem-vindas à nossa DR. Eu sou Rodrigo Credidio, consultor de empatia e comunicação inclusiva e fundador também da Good Bros, uma empresa de serviços em acessibilidade. Sou um homem branco de 46 anos, tenho cabelos e olhos castanhos, nariz alongado, cavanhaque grisalho e hoje estou vestindo uma camiseta polo vermelha. O meu sinal na comunidade surda, né? Meu sinal é esse aqui, ó, fazendo uma alusão ao meu famoso cavanhaque já grisalho. E atrás de mim, uma estante branca com livros e alguns objetos de decoração. Gratidão imensa por vocês estarem conosco nessa transmissão ao vivo do nosso videocast DR Inclusiva, um bate-papo super descontraído, sempre com uma pessoa diferente, para discutir a relação entre nós e a inclusão da diversidade humana. Lembrando que o DR Inclusiva é um oferecimento da Good Bros com a produção da Animalex. E o episódio de hoje, pessoal, é intitulado Um Dia de Cego. Como seria um dia de cego, de uma pessoa cega? Para nos letrar nesse tema e conversar com a gente, eu trouxe uma pessoa queridíssima, um amigo meu e consultor, parceiro, que inclusive tem um perfil no Instagram com esse mesmo nome. Foi de lá que eu tirei o nome desse nosso episódio. @Um Dia de Cego, depois siga lá. Bom, o nosso convidado é pedagogo, consultor em acessibilidade, com muita experiência em audiodescrição. Esse assunto vamos falar bastante hoje. Criador, como eu falei, do perfil @Um Dia de Cego no Instagram. E ele, pessoal, tem a função mais importante de todas essas que eu falei. Ele também é pai do pequeno José. Quem é ele? Direto de BH, Gabriel Aquino. Olá, Gabriel, prazer enorme de ter você aqui. Dê as suas boas-vindas aí ao pessoal e faça a sua autodescrição também. Olá, 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 bom dia a todos, todas e todes. Estamos aqui diretamente com o Rodrigão da Good Bros. Que felicidade, que alegria, pessoal. Sou Gabriel Aquino, um homem de pele clara, alto, magro, tenho cabelos curtos, escuros, com entradas grandes de careca, tenho uma barba curta, nariz grande, o olho esquerdo é castanho e grande, o olho direito é pequeno e branco. Estou usando uma camisa polo vermelha, combinei com o Rodrigo aí sem saber. E aqui ao fundo uma parede branca e lá fora um sol maravilhoso aqui de Belo Horizonte. Podia estar bonito, viu? Muito prazer estar aqui com vocês. Vamos bater esse papo gostoso aí. Gratidão, Gabriel. Isso que é uma autodescrição perfeita, hein? Maravilhoso. E para viabilizar a comunicação entre português e a língua brasileira de sinais, o DR Inclusiva sempre conta com uma pessoa profissional em Libras. Hoje temos a satisfação de ter novamente a Fabi Godoy conosco, e ela me passou a autodescrição dela para que eu possa ler para vocês. A Fabi é uma mulher branca com olhos castanhos, cabelos castanhos cacheados na altura do ombro e veste uma roupa preta hoje. Fabi, mais uma vez, seja muito bem-vinda, gratidão por ter você aqui conosco na DR Inclusiva. Gabriel, a primeira questão que eu queria trazer para você trocar uma figurinha com o pessoal, é falar um pouco da tua história em relação à inclusão da pessoa com deficiência e a tua deficiência. Fala um pouquinho como é que foi esse processo aí de... Porque você adquiriu a deficiência que você tem hoje, né? Me conta um pouco dos preâmbulos e como é que foi o começo, o processo inicial. Boa, boa. Como você me apresentou como pai do José, eu tenho que me apresentar também como filho da Cristina e do João. Perfeito. É, desde sempre, né, minha mãe já tinha ali uma experiência bem legal com deficiência visual, porque ela trabalha, né, já há muitos anos no setor de raio-x do hospital, aqui em BH, Hospital Belo Horizonte. Então, lá ela sempre teve pessoas cegas trabalhando na câmara escura, onde faz a revelação do raio-x, né? Hoje não tem mais, porque está tudo digital, mas até pouco tempo atrás tinha nessa câmara escura. Bom, quando eu estava ali prestes a nascer, minha mãe já identificou que alguma coisa tinha de diferente, tinha alguma situação ali que não estava convencional na gestação. Diz ela que eu chorava muito na barriga dela. Então, quando eu nasci, a primeira coisa que ela perguntou foi para o médico: o que, que meu bebê tem? O médico, nada. Seu bebê é saudável e tudo. Ela, não, tem alguma coisa. Vocês descobrem aí que ele tem. E não deu outra. Descobriu ali, já diagnosticou ali nas primeiras horas a presença do glaucoma, que aumenta muito a pressão do olho, causa muita dor, né, com essa pressão alta. Então, provavelmente, eu já tinha esse incômodo lá e minha mãe, já com muita sensibilidade, percebeu isso, né? E pude fazer ali as primeiras cirurgias desde pequeno para dar essa, tentar estabilizar o alto grau, né, de pressão no olho. Então, fiz aí na infância, até ali os 8 anos, mais ou menos, foram 13 cirurgias.
Então, eu consegui manter minha visão ali a infância toda, né? Até os 8 anos eu tive visão esquerda e direita preservada, mas dos 8 anos até ali os 16, eu perdi, né, a visão direita e fiquei só com a esquerda e tive baixa visão. Então, eu passei por todas as etapas, né? Eu enxerguei bem durante os 8 primeiros anos, enxerguei somente com a visão esquerda até os 16, foi baixa visão, tinha que apertar bastante o olho para enxergar, né? Tinha vários prejuízos na escola e tudo mais. E dos 16 anos até hoje, quantos anos que eu tô? 30, vamos arredondar aí para 30, eu sou cego, completamente cego, e hoje eu posso dizer que essa é a minha maior alegria. Nessa jornada toda de vários desafios, a cegueira tem sido uma grande alegria na minha vida. Eu queria até pegar essa última fala sua, porque inclusive você, em muitas ocasiões, fala, né, que a cegueira foi um dos grandes presentes que você recebeu. Eh, e eu estou querendo perguntar sobre isso, porque existe muito mito, muito paradigma em relação à pessoa com deficiência, visual, principalmente a cegueira, de que é uma pessoa que não consegue ter uma autonomia, uma independência, que é uma pessoa que eventualmente, eh, cai na tristeza, na melancolia. E você é o exemplo totalmente contrário. Então, eu acho importante você trazer para o pessoal também, eh, essa desmistificação de que a pessoa cega, não pode fazer nada e que é dependente, né. Então, me fala um pouco para a gente sobre esse teu ponto de vista, né, em relação à tua condição. Cara, dentro da cegueira eu digo que tem espaço para tudo. Tem espaço para quem cai na tristeza, para quem cai na alegria, para quem cai na comédia, para quem resiste em falar da deficiência, para quem foca no trabalho e finge que não tem nada. Tem espaço para tudo, né? Nós temos uma diversidade dentro da própria deficiência, né? Diversidade de pensamentos, de posturas, de aceitação. Eu acho que eu vivi quase todas elas. Eu tive todos esses momentos, assim. Lá, quando eu perdi de fato a visão, foi muito triste, né? Foi um momento de recolhimento, de me esconder realmente, assim, né? De ficar com meus próprios pensamentos no meu quarto, mais recluso e tudo. Mas, novamente, ali, minha mãe, meu pai, né? Sempre essa presença muito forte. E eles falaram assim: olha, se você quiser ficar em casa, escondido e tal, a gente fica com você. Mas se for para cair na estrada, a gente tá junto também. Vamos botar o pé para fora aí. Então, tive sempre um apoio muito legal dos meus pais, da família, dos primos ali, porque o momento da perda, cara, de fato, é um momento difícil, não tem como negar isso, né? A gente está ali numa situação onde a visão, né, até então, é um recurso muito privilegiado no nosso mundo, né? E tudo a gente hoje tem, né, a visão como predominância em todas as atividades sociais. Então, você perder esse principal sentido humano, né, hoje considerado o principal sentido humano, nos causa, assim, uma tristeza, um sentimento de incapacidade, né? E agora, o que, que eu faço daqui para frente? Mas, cara, tudo é questão também de se reorganizar, né? Passar por esse momento é importante, ele é necessário, mas ele precisa passar, né? Porque a vida segue e a gente vai descobrindo justamente que, na verdade, a perda é um grande presente. E eu aceitei esse presente. Eu falei, cara, vou desembrulhar e vou brincar com ele. E é um presente que a gente pode sim explorar muito. Eu acho que as pessoas, inclusive, que não têm nenhuma deficiência visual, precisam experimentar o que, que é ter outros sentidos mais aflorados, né? O que, que é utilizar mais os outros sentidos para acessar a informação, para acessar o entretenimento, para brincar, para conversar, para trabalhar, sabe? A gente tem muito potencial na audição, no tato, no paladar, no que for. Então a gente se limita muito. Eu perdendo a visão, eu vi, né? Engraçado, né? Eu perder a visão me fez ver o quanto eu estava, na verdade, preso a somente o sentido da visão. Principalmente quando eu tinha baixa visão, eu tentava enxergar tudo. Com a dificuldade de enxergar, eu esforçava mais ainda a minha visão, né? Tentava apertar tanto o olho para enxergar uma informação ali que não estava tão legível. Com a cegueira, eu falei, cara, o que, que eu tenho agora, né? Eu tenho braille, eu tenho audiodescrição, tenho leitor de telas, tem tanto recurso aí para aprender. E aí eu comecei essa jornada, aí fui descobrindo essa alegria de aprender e de ensinar também, né, para outras pessoas que estivessem passando esse momento difícil,
que não fosse, de fato, tão difícil, né? Que essa jornada pudesse ser mais agradável, mais interessante, né? De despertar realmente esses novos interesses, né? Então, a cegueira só me abriu o mundo, não me fechou, sabe? Ele me abriu o mundo para a cultura, que eu comecei a frequentar teatro, museu, comecei a fazer passeios com audiodescrição. Então, assim, me trouxe uma perspectiva muito além do que as que eu tinha antes, enxergando pouco ou enxergando bem, né? Que eu ficava muito preso só às informações visuais que eu tinha ali e o meu mundo era muito mais restrito na visão. E hoje não, hoje ele é muito mais amplo. Bom, e como é importante, né, Gabriel, ouvindo a tua história, o papel da mãe e do pai nesse processo desde o começo, né? Então, muito provavelmente a sua mãe e seu pai já foram se acessibilizando, já foram se informando sobre a questão da deficiência no seu início de infância, e isso faz todo sentido, né? Eu tenho cada vez mais a convicção, ouvindo os relatos de colegas e consultores com deficiência, da importância de a gente já crescer num ambiente inclusivo, porque isso traz uma outra perspectiva, como você relatou aqui, né? Uma perspectiva da inovação, da oportunidade, das potencialidades, e não só ficar remoendo a negatividade ou o copo meio vazio. Comenta um pouco sobre essa questão familiar. Eu acho muito importante para quem está nos acompanhando e que tem uma Uhum. deficiência, ou que tem uma criança com deficiência, um jovem, seja ela qual for, da importância de a gente nos acessibilizarmos, né? De nos tirarmos os paradigmas equivocados sobre a deficiência. Eu entendo que, assim, tanto familiar, amigo, quem você puder ter do seu lado, né? A gente tem que ter pessoas que nos motivam, que nos levam para frente, né? Que nos dê potência de vida, porque para jogar para baixo já tem tanta coisa nesse mundo, né? Então, assim, a gente precisa se cercar dessas pessoas. Se for um familiar, bom demais. Se não tiver oportunidade de ser com a família, busque nos amigos, né? Nos parentes mais que seja mais próximos ou mais distantes, ou no próprio trabalho, encontrar essas pessoas que nos fazem bem, que nos fazem se sentir bem. Num desses momentos de reclusão em casa, que eu não estava saindo para nada e tal, eu lembro claramente assim desse dia, uma sexta-feira à noite, meus primos todos saíam para barzinho e tal, balada, e eu lá em casa, né, com 16 anos ali, bem paradão e tal, e eles me tiraram de casa assim à força, me tiraram da cama, tava de pijama, não, vai trocar de roupa, vamos sair, vamos embora e tal, e me levaram para a rua, para farra e tal, e eu bem desanimado assim, fizeram isso uma, duas, três vezes, de repente eu que estava ligando para eles, e aí, para onde é que nós vamos hoje? O que nós vamos fazer e tal. Então, assim, naquele momento ali de adolescência, curtição, juventude e tal, eu iria perder aquele momento, né? Hoje já não tem tanto interesse assim por farrear e tal, mas eu entendo que naquele momento ali fazia parte e eles não queriam me deixar fora daquilo, né? Tanto um primo meu também me levou para o esporte, ele me via assim depois do horário de aula muito parado lá em casa e tal. Ele começou a bater lá em casa todo dia para a gente caminhar na avenida, fazer um passeio à tarde. Aquela caminhada virou uma corrida, aquela corrida virou uma musculação na pracinha, nos equipamentos públicos. Dali eu comecei a interessar, fazer academia. Meu pai comprou uma bicicleta dupla, e aí a gente começou a ampliar, né, meu acesso à cidade, pedalando aqui por Belo Horizonte, subindo esses morros aqui tudo. E então isso foi tudo me tirando, né? Porque as paredes dos quartos, né? Tudo isso aqui é muito fechado. Eu acho que isso vai privando a gente de experiências, né? De viver o mundo lá fora. Então eu vejo pessoas com e sem deficiência cada vez mais restritas, né? Nesse ambiente aqui fechadinho. Isso nos impede de pensar sobre nossa própria vida, sobre a vida do outro, sobre a vida na urbe, né, nas cidades, nessa interação social tão importante, cara. Então, assim, a gente precisa de fato, a gente passou por esse momento até na pandemia também, né, de quantas pessoas passaram por um sofrimento mental, né, de estar tão reclusos. Então, a gente precisa ampliar essas vozes que estão dentro de casa, seja aqui pela internet, seja por um encontro na rua, uma cervejinha ali no barzinho, o que for,
a gente precisa se encontrar, né? Eu acho que a Good Bros tem muito desses encontros. Conheci muita gente legal por aqui também. Pô, nem conheço o Rodrigo pessoalmente, né, Rodrigo? Mas é É um verdade. amigo que a gente faz assim, digital, e a gente faz essas trocas, essas interações que enriquecem demais, sabe? Foi saindo na rua que eu me deparei também com as dificuldades, sabe? De entender os problemas de uma calçada inacessível, de querer fazer uma caminhada lá, uma corrida na Pampulha e não conseguir porque tem muito desnível, muita desnível assim, né, do próprio passeio. É um lugar plano, mas que assim tem muito gramado, tem um buraco, tem às vezes tem que ir para a rua porque tem bicicleta passando onde é pedestre. Então assim, várias situações cotidianas que a gente enfrenta. Naquele momento ali a gente vê o quão ruim é, mas aquilo ali também vira motivo de luta, né? Motivo da gente Verdade. falar sobre isso, da gente pensar em melhoria da cultura, da educação social, né? Dessa interação com o outro, de como você põe o seu lixo na calçada. Aonde que você vai pôr esse lixo? Você vai fechar o seu passeio inteiro? Será que não vai passar um cadeirante por ali? Um cego, às vezes, passando um pouquinho com pressa e não vai perceber com a bengala e vai cair? Já caí bastante no lixo, tá? Acontecia isso bastante, assim, na correria de pegar um ônibus, e era dia do lixo, e a galera fecha realmente a calçada, né? Principalmente os condomínios maiores, e a calçada vira o espaço do lixo e não da pessoa transitar. E um cadeirante que não consegue descer para a rua, né? Como é que ele faz? Ele volta para casa. Então, são diversas situações assim que a gente vai passando que, inicialmente, ela causa um constrangimento, causa uma indignação, uma raiva na hora, mas depois isso vira motivo para a gente falar sobre, né? Para a gente trazer esses pontos aqui e às vezes quem está aí do outro lado já deve estar pensando, putz, como é que eu ponho meu lixo na rua? Às vezes a gente É, nem pensa nisso, né? A gente nem pensa. Só chega lá fora e joga. Mas começar a olhar para esses pequenos detalhes no dia a dia, para a gente tornar esse ambiente, né, que as pessoas queiram cada vez mais se sentir acolhidas, seja aqui na internet ou na rua, onde for. a gente revisar o nosso modo de pensar e de agir, né, Gabriel? Tem uma frase que eu gosto muito de usar nas minhas palestras, que é do sábio chinês Lao Tse. Ele falava que saber e não viver é ainda não saber, né? E você falou muito dessa questão da vivência, da experiência entre pessoas com esse deficiência e também a experiência da pessoa com deficiência na urbe, né? No espaço público, nas calçadas, nos transportes e nos meios de comunicação em geral. Então, é a partir das interações intersociais ou com o meio, com o contexto, que a gente vai aprendendo e vai também revisitando alguns conceitos, alguns paradigmas, principalmente em relação à pessoa com deficiência, né? E, então, foi bom você ter falado nesse aspecto, porque eu acho que a melhor prática, o melhor curso que qualquer pessoa pode ter é conviver, é viver a experiência das diferenças, né? O Gustavo, que é um outro convidado nosso, que é uma pessoa surda, ele comentou que ele não sabia das diferenças das cores das bengalas das pessoas com deficiência visual. Existem 3 tipos de cores, né? Então, até essa interação entre as pessoas com deficiência de outros tipos, de outras naturezas, também é uma forma de aprendizado e de revisitar a nossa forma de viver no coletivo, né? E eu queria que você falasse um pouco do teu trabalho que você tem feito aí há alguns bons anos na área Uhum. da acessibilidade. Fala um pouco para a gente como é que foi esse começo Legal. e como é que tem sido a tua perspectiva agora para esse ano que pós-pandêmico, como é que foi esse processo aí? Então, cara, quando a gente volta lá atrás, assim, né, contando essa história do momento da perda, de tornar toda a dificuldade, na verdade, uma possibilidade, né? Tornar aquilo que era o problema a solução. Tem uma frase que eu repito sempre para mim, que a primeira vez que ela me veio, eu estava na sala de aula, no ensino médio, de cabeça baixa, sem ter acesso a conteúdo, o professor escrevendo no quadro, sem se preocupar exatamente com o que eu estaria aprendendo, né? A preocupação era mais como que eu passaria de ano e não como que eu aprenderia. Então foi bastante difícil aquele momento da escola. É, e eu ia quase que no automático. Todo dia eu saía de casa, assim, sem raciocinar, porque se eu pensasse um pouco como que ia ser meu dia na escola, eu ia voltar para trás. E ali, num desses momentos de cabeça baixa, bastante angustiado com aquela situação toda, me veio a seguinte reflexão. Na verdade, não veio uma reflexão, mas uma força dentro de mim, assim, falando: eu preciso estudar e trabalhar em prol de outras pessoas que estão
igual eu, de cabeça baixa na sala de aula sem ter acesso. Com 16 anos, isso me veio muito forte. Eu preciso trabalhar e estudar nessa área. Não sei o que eu vou fazer, o que eu vou estudar, como que eu vou atrás disso, mas eu preciso trabalhar principalmente com educação. E isso ficou refletindo ali dentro de mim até eu formar, né? No momento ali do ano de formatura, eu fiquei sabendo do curso de pedagogia aqui na PUC Minas, que tinha um aprofundamento em necessidades educacionais especiais. Lá no quinto, sexto período, tinha uma disciplina de deficiência visual. Eu entrei para a pedagogia para fazer essa disciplina. Eu nem sabia o que o pedagogo fazia. Eu queria fazer aquela disciplina do sexto período. Ali no meio do caminho eu quase desisti, achei que o curso não tinha muito a ver comigo, estava muito focado nas questões da educação infantil, mas eu fui persistindo, professores me deram apoio, motivação, me impulsionaram para fazer estágio, fiz estágio na escola pública, dando aula, e chegou finalmente o sexto período, que eu fiz essa disciplina de deficiência visual, mega empolgado. Nossa, agora sim eu estou no lugar que eu queria estar, aprendendo sobre a deficiência visual para eu levar isso para frente. Foi bastante frustrante, porque a disciplina estava muito desatualizada, sabe? Vários estigmas ainda, assim, que a gente trabalhava antigamente, né? Daquelas questões muito assistencialistas e tal, então estava muito atrasado. Eu fiz essa disciplina em 2012, se eu não me engano. E aí, nessa dificuldade, nessa frustração, me veio mais um desejo. Eu falei, cara, eu tenho que substituir esses profissionais que estão atrasados, ou capacitar eles para a gente falar de fato o que é a deficiência visual, o que é um aluno cego na sala de aula, o que é uma pessoa cega no mundo, quais são as ferramentas, né? O que a gente tem hoje de tecnologia. Você pensar que lá nessa disciplina de 2012 não falou nada de leitor de telas, nada de acessibilidade digital, eu fiquei mega frustrado. A principal ferramenta de ensino que eu tinha na minha faculdade, lá em sala de aula, eu usando o leitor de telas, e nada foi dito sobre aquilo na sala de aula. Então, foi ali, mais uma vez, o pensamento, né? Eu preciso dar mais voz à pessoa com deficiência, né? Inclusive, não era uma pessoa com deficiência na sala de aula, dando essa disciplina. Então, assim, nada impede, né? Seja uma pessoa vidente, né? Falar sobre cegueira. Mas eu acho que esse lugar ele tem tanta voz, tanto espaço para quem vive, né? Para quem de fato utiliza os recursos, passa os perrengues e passa as alegrias também da deficiência, que eu falei, esse é um lugar que eu quero estar. Eu acho que a gente precisa dar mais voz, né? Então, ali, depois dessa disciplina, foi bem legal, assim, porque eu comecei a me abrir cada vez mais para esse entendimento da acessibilidade. Fiz o meu TCC sobre a pedagogia empresarial no acolhimento e recebimento, né, nas empresas para pessoas com deficiência, de modo geral, todas as deficiências. E a universidade me chamou para trabalhar no núcleo de inclusão. Lá eu fiquei durante 10 anos, de 2013 a 2022, agora quase 10 anos, eu estive nesse núcleo fazendo serviço de auxiliar e depois de técnico em acessibilidade, lá fazer produção de material em braille, fazia audiodescrição, material digital acessível, fazia varredura de acessibilidade nas plataformas, nos sistemas de gestão acadêmica e tudo mais. Em paralelo com isso, eu achava que estava pouco, né? Eu sempre quis tocar muita coisa a mais do que só ali na universidade, tudo. Então, aos poucos, eu fui fazendo essas palestras, me prontificando, né? O pessoal foi me chamando para falar em outras universidades, instituições de ensino. Então, fui gostando disso. De repente, eu estava dando uma consultoria, estava fazendo uma verificação de acessibilidade em um site, em outro. E aí eu fui gostando dessa área cada vez mais, sabe? De consultoria. E eu fui entendendo que a minha pedagogia, aquilo que eu achei que eu não tinha aprendido lá na faculdade, né? Estava muito focado no ensino infantil. Eu, na verdade, eu estava aplicando nessas minhas palestras, nas minhas conversas, nas mentorias, nas consultorias. Eu via que eu tinha que ter uma escrita pedagógica, uma fala que ensinasse, que falasse para as pessoas realmente absorver aquele conteúdo. Eu não podia ser só um conteúdo técnico. Eu não podia dar uma palestra só de ficar falando mesmo aquilo de forma muito acadêmica, né? Ficar trazendo bibliografia.
eu precisava fazer uma fala mais pedagógica, porque é isso que a gente precisa. A gente precisa ensinar sobre deficiência, ensinar sobre nossa vida, né? Ter esse olhar mais lúdico também, para as pessoas entenderem de fato que não é um bicho de 7 cabeças, que não é aquela, né, cabeça baixa, não é aquela frustração 100% o tempo todo, não, que não é nada disso. Pessoa com deficiência, como qualquer outra pessoa, passa por dificuldades, passa por momentos de decepção, de alegrias e tudo mais. Então, a gente precisa de lidar com mais naturalidade. E é isso que eu tenho buscado trazer nas minhas falas, né? Então, comecei a ir dali da universidade, enquanto eu trabalhava lá, eu fui dando muita palestra, muita consultoria, e aí me veio a audiodescrição, cara. Foi um momento muito impactante para mim, que abriu um projeto também lá dentro da universidade, que era o Cinema ao Pé do Ouvido, e eles me chamaram para assistir alguns curtas, filmes com audiodescrição, e em primeiro lugar, assim, eu não gostei não, sabe? Eu não entendi nada. Eu assisti um filme com audiodescrição e falei, caraca, essa voz falando por cima ali, eu nunca tinha sentido, né, aquela experiência. Ô, Eu não Gabriel, gostei. aproveita, desculpa te interromper, Ah, aproveita e por já favor. aplica aqui o conceito de audiodescrição, traz uma definição bacana para o Boa. pessoal, para Cara, tem uma contextualizar. definição que eu gosto muito, que a audiodescrição, ela basicamente é a tradução em palavras de uma imagem, né? É essa ferramenta de traduzir uma imagem estática, uma fotografia, um quadro, uma pintura, uma escultura, ou até mesmo um filme, uma apresentação de teatro, um jogo de futebol, você conseguir narrar em palavras aquela informação visual. O professor Francisco Lima, lá de Pernambuco, ele traz a definição de que a audiodescrição é a ponte entre a imagem não vista e a imagem entre a imagem não vista e a imagem construída na mente de quem lê ou ouve a descrição. Então essa ideia de Que ponte eu acho maravilha. muito legal, porque de um lado tem a pessoa que está enxergando e traduzindo aquilo em palavras e do outro lado tem a pessoa cega que está recebendo aquela informação e a audiodescrição é esse meio do caminho. Não é o Rodrigo que faz a audiodescrição, não é o Gabriel que recebe. A audiodescrição é essa ponte, é essa interação entre a imagem não vista e a imagem construída. Legal, Então, eu gosto bastante disso. legal essa definição do professor Não Francisco, é? porque é uma espécie de dança, né? Um convite à dança, onde uma pessoa contribui Hum, descrevendo de uma forma neutra, para que a outra pessoa possa embarcar, imaginar e criar em cima dessa descrição, né? Então, esse exatamente. dialogismo que existe entre a pessoa que está descrevendo e a pessoa que está assimilando essa descrição é que tem a magia toda, né? Da acessibilidade. Muito legal. Isso daí está me fazendo até lembrar da definição da Letícia Schwartz. Ela é da empresa Mil Palavras. E uma vez ela me falou assim, Gabriel, acho que é além da ponte. Acho que é um prisma. Você joga a luz do prisma e ele se multiplica em várias possibilidades. Então, para mim, eu vou receber a audiodescrição de uma forma, sei lá, o Paulo vai receber de outra, a Beatriz vai receber de outra forma. Então, essa ideia do prisma também é muito legal. Muito A legal. ponte, ela vai e volta no mesmo caminho, né? Mas o prisma, não. Você joga a luz ali e ele se multiplica em Muito várias bom. facetas, né? É O bem Gabriel, eu vou legal. te interromper aqui, porque a gente tem já algumas perguntas aqui no chat. Boa. Eu queria pedir para o Alexandre trazer uma delas aí para a gente continuar essa DR, que é a discutindo a Boa. relação. O que você tem aí? Ó, meu filho, eu e Benício, beijo para você. Já está acompanhando já as coisas de acessibilidade aqui do pai, viu? Já estão encaminhando, viu, Gabriel? É isso Gabriel, aí, qual tem que foi a começar de pequeno. pergunta aqui da Kátia Amaral? Gabriel, qual foi a sua primeira forma de renda da vida e como foi o começo? Você meio que comentou, mas eu acho que em relação Nossa, à isso é muito renda, legal, cara. Isso é muito legal. Primeira forma de renda foi na iniciação à docência, o estágio que eu fiz, né, na época da faculdade. Eu ganhava R$ 300 por mês e eu fiz um combinado com minha mãe, assim, olha, R$ 100 eu vou pagar minha academia, meu celular, R$ 100 eu vou guardar e R$ 100 eu vou dar para a senhora guardar. Eu gastei os 300. Não fiz nada do que eu combinei com ela, mas depois eu fui combinando, fui ajeitando e eu fui fazendo isso. Olha, R$ 100 já é para eu gastar, para começar a ter minha independência, né? Começar, mãe, o que você gasta comigo? Já tem deslocamento, tem o celular e tal.
Então, eu comecei a pagar minhas coisinhas. E, assim, ali, 2012, mais ou menos, ganhar R$ 300 foi muito legal. R$ 300 todo mês, sabe? Isso me impulsionou bastante. Gente, ganhar dinheiro, a gente tem que falar sobre isso também. Também é uma forma de autonomia para a pessoa com deficiência, né? A gente entender que essas pessoas podem ter um ganho financeiro. Essa pergunta achei super legal e nunca tinha me feito sobre ela. É, e a gente vive num mundo onde a gente tem necessidade de adquirir, né, de construir um patrimônio e tudo. E às vezes as pessoas que estão no benefício do governo, né, ele é necessário, extremamente necessário, né? A gente está fazendo uma reparação social aí com o BPC, as pessoas terem a oportunidade de quem ainda não conseguiu emprego. Mas a partir do momento que a gente faz o nosso trabalhinho e recebe ali a nossa remuneração, a gente depois fala assim, quero mais, quero trabalhar mais. O que mais que eu Ajuda, posso fazer? ajuda no empoderamento, né, Gabriel? Ajuda, Na ajuda, autoestima cara. também. Tudo isso Din-dinzinho caindo ali, né, no final do mês é muito legal. No muito legal, reconhecimento de um bacana. trabalho que você fez. Super. Obrigado, Kátia, pela participação. Ale, temos mais alguma pergunta aí? Olha lá, o Bruno. Gabriel, de 0 a 10 na sua cidade, quanto tem que melhorar a acessibilidade? Eita, pergunta boa aí do Bruno, hein? De 0 a 10, quanto tem que melhorar? É, Cara, a tendência é falar 10, sabe? Porque Belo Horizonte é uma cidade muito cheia de morro. Então, assim, a acessibilidade eu vou olhar de modo geral, não vou falar só para mim, né? Mas para um idoso, para um cadeirante. Recentemente, uma amiga minha até me perguntou, Gabriel, eu estou para ir, possibilidade de morar em BH e ela tem um filho que utiliza cadeira de rodas. Eu falei, olha, você vai ter dificuldade aqui. As calçadas não são planejadas, né? Principalmente nesse deslocamento, não é planejado. Então, a gente tem degraus, assim, quase que impossíveis, sabe? Eu já sofri algumas quedas por aí e tal, muito descuido, muita árvore, muito poste fechando o caminho. Então, assim, é bastante complicado, principalmente na região dos bairros. Na parte central, eu já tenho ali bastante piso tátil implementado, sinais sonoros, já tem tido bastante. E o transporte público, aqui a gente tem um aplicativo que eu ainda não vi em outra cidade, que é o Sil Mobile BH. É um aplicativo que eu consigo acompanhar os ônibus que estão chegando naquele determinado ponto e ainda consigo mandar uma mensagem para o motorista avisando que eu estou ali. Então, chega no painel do motorista essa mensagem e ele vê lá que tem, né, um deficiente visual, sei lá, Avenida Amazonas 2400, deficiente visual está te esperando para embarque. Então ele chega ali no ponto e ele me chama, né? Ou então anuncia, ó, ônibus 9410, 4111. E aí eu fico sabendo que é o meu ônibus. Mas tudo isso, né, tem a tecnologia, mas depende da ferramenta humana também ali, do motorista ter esse cuidado de parar sim. certinho no ponto, de, né, ter o cuidado de anunciar que o ônibus chegou. Então, tem a tecnologia que é muito boa, mas também teve um trabalho aí da BH Trans de dar uma capacitação para esses motoristas, né? Mas cotidianamente eu tenho que continuar essa formação para eles, sabe? Porque às vezes troca o motorista, um que saiu, outro que entrou e não teve essa capacitação. Então, o tempo todo eu tenho que estar falando com eles, ó, tem um aplicativo, quando chega a mensagem aí, você tem que falar. Não passa direto do ponto, se tem outro ônibus lá parado, deixa ele sair, encosta certinho ali para a gente saber que o ônibus chegou. Então, tem toda uma parte humana. Gente, tecnologia é bom, é muito bom, mas a parte humana Não é tudo. é o principal. Então, de 0 a 10, ó, a parte arquitetônica, urbanística aqui de Belo Horizonte precisa melhorar 10. Vamos dizer assim que a gente está tá de 0 a 1, mais ou menos. Mas a parte humana aqui em BH é muito legal. Esse povo mineiro aqui é muito bom, cara. Isso Eu ajuda saio de muito, né, bengala na Gabriel? rua sem precisar. Às vezes eu não estou precisando de ajuda, mas tem alguém oferecendo o braço. Todo ponto de ônibus sempre tem alguém ali que se oferece, sabe? É muito legal. Eu valorizo Acho demais isso aqui. essa dualidade, né? Essa composição do elemento humano com a tecnologia é fundamental. Por mais que os algoritmos e todas as tecnologias assistivas, os transportes, a internet, hoje conte com uma série de recursos de acessibilidade, de assistência à pessoa com deficiência, o elemento humano ele é um fator primordial, essencial, não só para a melhoria das cidades, mas também para a parte da comunicação, né? Você vê que tem a Fabi aqui fazendo a interpretação de Uhum. Libras. Hoje existem
recursos, né, feitos digitalmente, através de avatares, mas o elemento humano ele acaba sendo muito diferenciador e enriquecedor, até para o que a gente comentou agora há pouco, né, de a gente instaurar uma cultura anticapacitista. Eu gosto muito de falar da transformação da sociedade nessa direção, e é a partir do elemento humano que a gente vai melhorando. Tem mais uma pergunta aqui, Gabriel, preparado aí para a pergunta do Bora. Carlos Santoro? Como é que é estar digitando no computador, saber o que está nas telas? Fiquei curioso. Eu acho que é legal você falar um pouco Boa. do, do dia de cego, né, com os leitores de tela. Como é que funciona isso nesse momento, numa transmissão ao vivo, quando você está trabalhando, assistindo algum outro conteúdo na internet? Fala um pouquinho para a gente. Os leitores de tela são, assim, essenciais. É um software, tá, Carlos, que a gente instala no computador. Hoje a gente tem para Windows o NVDA e o JAWS. O NVDA é o que eu falo mais vezes, porque ele é gratuito, está aí disponível para todo mundo, qualidade excelente. Para Mac a gente tem aí o VoiceOver, para Linux tem o Orca, e tem para celulares também. Hoje os celulares já vêm com essa ferramenta, né? Então você vai lá na acessibilidade, lá nas configurações, no iPhone você tem o VoiceOver e no Android você tem o TalkBack. Então é só ativar esse recurso, que basicamente é uma leitura em voz alta de tudo que tem na tela. Então, pelo celular, eu encosto no botão, sei lá, mensagem de voz do WhatsApp. Na hora que eu encosto no botão, ele anuncia aquele botão para mim. Aqui no computador, eu vou dando comandos no teclado, pelo Tab, Enter, Espaço, Backspace, uma série de comandos aqui que a gente vai utilizando, onde eu vou passando com as setinhas do teclado, ele vai lendo, vai me dando o feedback daquela informação. Então, assim, novamente, né, a gente tem tecnologias aí excelentes, como falei, no celular, no computador, mas também depende das plataformas serem acessíveis. Nada adianta eu ter um leitor de telas e ter uma dificuldade no próprio aplicativo, no site que eu estou utilizando, navegando. Se esse site não foi feito com acessibilidade, não foi feito pensando que uma pessoa cega pode navegar naquele site, eu vou ficar prejudicado. Né? Eu tenho grande dificuldade aqui em BH, por exemplo, para emitir uma nota fiscal no site da prefeitura. Você entra lá no site e tem assim, botão, 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 botão. Eu não sei o que cada botão Botão de faz. quê, né? De quê? Eu tive que decorar, eu anotei aqui para mim, olha, o primeiro botão faz isso, o segundo botão faz aquilo, o último. E ainda um desses ali é o botão apagar tudo. Então, direto, eu estou ali preenchendo os dados e tal, de repente eu aperto apagar tudo. É terrível, é terrível. Então, precisa de acessibilidade, né? Não só o leitor de telas, mas também de acessibilidade nos sites. Muito bom. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, um comentário. Oi, papai. Oi, Benício. Beijo para você. Beijo para a Estela também. Eles estão acompanhando, estão acompanhando. Já criando uma nova geração de consultores, Gabriel. Meu A Cris filhote Rosa. acordou ali, já está chorando. Já o José, daqui a pouco vai aparecer aí no videocast. Cris Rosa, que podcast maravilhoso. Parabéns a todos envolvidos. Gratidão, Cris, pela tua participação. Mara Santos, Gabriel, que depoimento lindo. Já estou seguindo a todos vocês. Massa. Show de bola. Leandro Ossolini Duarte, querido, beijo. Bom dia, bom demais esse papo. Legal. Bom que o pessoal está interagindo aqui. A Mara de novo aqui, ó. Gabriel, sou fã demais. Que exemplo de vida. Muito bom. Gratidão aos comentários, Vanilla. Gente, demais esse projeto. Então, o pessoal aqui já participando bastante, hein? A Lazo, a pessoa, a Tâmara, que demais. Gabriel, comenta com a gente um pouquinho, que eu até comecei a falar sobre isso, e aí eu volto para os comentários aqui. Sobre o algoritmo, a inteligência artificial, que hoje tem se supervalorizado, né? Eu me lembro que eu estive numa reunião do Facebook alguns anos atrás, antes da pandemia, e o Facebook tinha lançado o recurso de audiodescrição para as imagens, para vídeos. A gente já vê a legendagem acontecendo no YouTube, no próprio Instagram também. Então, existe um movimento de acessibilização tecnológica, principalmente das redes sociais. Eu queria que você fizesse essa análise justamente em relação ao elemento humano da consultoria, aquele consultor que olha o código, e também de todos os outros profissionais, seres humanos que participam ativamente da acessibilidade. Como é que esse jogo entre a tecnologia e o elemento humano?
Você acha que a tecnologia deve suplantar e deve ser autossuficiente em algum momento? Como é que você encara isso? Boa pergunta, hein? Eu fico refletindo bastante sobre isso, porque eu sou, assim, apaixonado com tecnologia. Gosto demais. Mas tudo que é feito para o ser humano, ele precisa ser validado pelo ser humano, né? Então, eu acho que é feito de pessoas para pessoas e a tecnologia intermedia isso. Então, eu tenho entendido cada vez mais que sim, tem um benefício muito grande da inteligência artificial, tem um benefício muito grande das automatizações, mas isso precisa ser frequentemente verificado, sabe? A gente precisa estar sempre ali acompanhando como que isso está se dando, como que esses softwares estão funcionando, porque quem faz a leitura do comportamento humano, do entendimento de uma pessoa cega, é uma outra pessoa. Uma máquina não consegue captar toda a minha subjetividade. Como que a leitura daquela imagem está sendo compreendida por uma pessoa cega? Posso estar subestimando o poder das máquinas, mas eu acho que elas não alcançam o poder do nosso cérebro e o poder da empatia, não. Acho difícil chegar nisso. E pensar no acesso, pensar na acessibilidade e na inclusão, a gente fala muito dessa empatia, né? De se colocar no lugar do outro. A máquina consegue pensar aquilo que foi programada para ela pensar, né? Agora, pensar como que é uma pessoa cega, com ensino superior, que trabalha, que tem a própria empresa, e ao mesmo tempo pensar na pessoa com deficiência visual, no interior de Minas Gerais, no bairro do Jequitinhonha, sem acesso à informação, que não tem a tecnologia, que ainda não teve um preparo para isso, e que essas duas pessoas precisam ter acesso igual, né? Na sua forma, na sua maneira, eu acho que a máquina ainda não consegue fazer isso, sabe? Pensar numa tradução em Libras que vai adequar tanto para aquele surdo que já tem toda uma experiência de bagagem para Libras e aquele que tem uma Libras mais rudimentar, né? Como que a Libras consegue fazer isso de forma automatizada? Então a gente precisa pensar nisso, né? A tecnologia vem para ampliar. Eu acho que no caso da descrição de imagens na rede social, para quem não conhece, o Facebook, o Instagram, eles já têm ali uma audiodescrição automática, mas o que que essa audiodescrição faz? Ela pega a imagem e transforma para a gente nas seguintes palavras: a imagem pode conter pessoa, sapato, camisa, sorriso. Eu agora sei o que, que tem na imagem, mas isso faz algum sentido para mim? É. Esses elementos constroem um sentido? Essa pessoa, como que ela tá? Ela tá sorrindo, mas tá sorrindo com o quê? Sabe? Com qual expressão nesse rosto? Que roupa realmente ela tá vestindo? E que lugar que é esse que ela tá? Será que ela tá numa paisagem? Como que é essa paisagem? E aí, eu quero palavras que me enriqueçam essa percepção, né? Eu não quero só saber que tem sapato, calça e camisa. Eu quero saber o estilo, tá despojado, tá elegante, como que tá, né? Então, tem várias subjetividades aí que a máquina ainda não consegue fazer. Então, acho ela importante. Ela é uma forma, assim, de, pelo menos, eu começo a já ter uma noção do que tem naquelas imagens. Mas é um convite que eu faço aí para todos vocês de entrar, por exemplo, no Instagram e vai lá numa foto que você já publicou e clica lá em editar publicação. Lá no cantinho direito tem um botão ali, editar texto alternativo. Lá vocês conseguem colocar assim, ó, foto de Rodrigo na praia sorrindo com um copo de cerveja na mão, Ei, apreciando o pôr do sol. Delícia? foi bem agora, hein? Aí, ó. Então, fica esse convite aí para vocês experimentarem fazer essa descrição lá, que é muito mais rico do que a própria tecnologia faz, né? Então, ela tem sua importância sim, mas a ferramenta humana enriquece mais. Excelente. Eu acho que é esse casamento, né? Essa combinação da tecnologia com o elemento humano, e você tocou num assunto extremamente essencial nessa mistura, que é a empatia. A empatia, ela é singular, ela é caso a caso, e ela promove o olhar daqui para frente, né? Enquanto que o algoritmo e a inteligência, ela tem uma base daqui para trás, né? Com base nos históricos. Então, é justamente o complemento. Acho que você foi perfeito na sua colocação, Gabriel, concordo. E vou aproveitar para quem está nos acompanhando, para que possa aproveitar aí esse momento para também seguir o perfil @um dia de cego do Gabriel Aquino lá no Instagram, que é a minha próxima pergunta, tá, Gabriel? E também o perfil da Fabi Godoy, nossa intérprete de Libras, Fabi underline Godoy com 2 Ys. Sigam esses dois feras que vocês vão ficar muito surpresos e surpresas com os conteúdos que eles postam ali sobre acessibilidade.
Gabriel, falando um pouco. Tem um comentário aqui da Isabela, Renata. Oi, papai, José está te vendo também. A Isabela, a esposa do Gabriel, e o José já estão acompanhando. Ó. O que mais aqui? A Isabela, ainda sobre tecnologia, mais interação humana, pediu para você falar do Be My Eyes, que é um aplicativo, Gabriel. Daí depois eu volto para a minha pergunta aqui. Então, comenta rapidamente aí. A Isabela deu a dica. Caramba, gente, instala o Be My Eyes, instala Be o Be My My Eyes. Eyes, que é uma ferramenta super legal. Olha só como é que alia a tecnologia à interação humana, né? Basicamente, ela é uma chamada de vídeo de uma pessoa cega com voluntários que enxergam. Eu entro no meu aplicativo ali, eu estou precisando, sempre eu uso para lavar roupa. Preciso separar roupa colorida, roupa preta, roupa branca, né? Em vez de ficar chamando a Isabela toda hora, às vezes ela está ali com o José, né? Então não dá para eu ficar ali toda hora pedindo os olhos dela. Então eu entro no Be My Eyes, que ele é basicamente isso, um olho voluntário. Quando eu aperto lá solicitar voluntário, ele conecta a minha câmera com alguém que está disponível naquele momento, alguém que aceitou a chamada. E ali pela câmera eu vou mostrando, né? Olha, vou separar minha roupa aqui para lavar e tal. Ou então ler um rótulo de um produto, saber a validade, né, de um produto ali que está na geladeira, qualquer coisa nesse sentido que eu precise visualizar de forma rápida. Não é uma ferramenta, não é uma máquina do outro lado, né? É um ser humano ali, que inclusive já me deram várias dicas. Ó, essa roupa aí você pode lavar junto. Ó, essa daí não vai na máquina não, tem que lavar na mão. Que dia que a máquina vai fazer isso, né? Vai me ensinar a lavar roupa. Inclusive, né, Gabriel, dá dica para o pessoal aí, os videntes, quem quiser ser voluntário do Be My Eyes, é só entrar no aplicativo e se voluntariar. Eu já sou voluntário, já faço parte aqui da comunidade, e é legal que você recebe a chamada, e aí geralmente é uma dúvida ou de culinária, ou de roupa, ou de embalagem, e é muito gostoso essa interação, né? Gabriel, a gente queria saber um pouquinho do perfil Um Dia de Cego. Conta para a gente o que que tem lá e por que que você criou esse perfil, para daí a gente já encaminhar para a parte final aqui da nossa DR. Provocação da Isabela, lá quando a gente se conheceu em 2017, ela sempre me falava assim, nossa, mas é tão diferente a forma como você lida com a deficiência e tal, você fala de uma forma tão leve, tão interessante, assim, que a gente quer ouvir mais. Faz um Instagram, começa a publicar alguma coisa sobre isso. E eu tinha ainda no Facebook, eu escrevia muito textos, sabe? O que acontecia no meu dia a dia, eu escrevia. Chegava em casa empolgadão lá e relatava o meu dia inteiro. E o pessoal gostava demais de ler e tudo, mas o pessoal já não quer ler tanto hoje, né? Então o Facebook já estava meio paradão e tudo. Aí a Isabela me fez essa sugestão, de repente surgiu esse nome Um Dia de Cego, e o meu primeiro post foi, gente, eu me filmando de cabeça para baixo, não sabia nem filmar direito, que lado que ficava a câmera. Falei, ó, gente, estou aqui, não sei o que eu vou fazer não, mas na hora que eu descobri como é que mexe nisso aqui, eu conto para vocês. E foi dessa forma, eu falei, olha, não sei mexer, não sei como fazer, mas vou experimentar e o pessoal vai acompanhar essa minha jornada aqui no Instagram. Então, ixi, o que teve de filmagem de ponta cabeça, eu filmando a parede em vez de filmar o que eu queria e tal. E essa foi a proposta do meu Instagram, sem firula, sem edição, sem planejar demais as filmagens, é mostrar o meu dia. Até que abriu essas lives, né, a possibilidade de fazer live, eu comecei a fazer live andando pela rua em Belo Horizonte, tem várias aí no Instagram, que vocês podem assistir lá, uma filmagem, indo pegar o metrô, pegar ônibus, de forma bem leve, descontraída, não estou ali para lacrar, não estou ali para fazer nada, assim, com compromisso de educar, né, de dar uma palestra, não, é acompanhar de fato, o dia a dia, os trabalhos que eu faço, o que está acontecendo, mostrar alguma coisa do dia a dia, alguma tecnologia, alguma ferramenta, mas de forma muito espontânea, sabe? Mas o que eu tenho mais gostado de fazer, que eu quero voltar, é essas lives, filmando na rua, falando sobre, né, esse deslocamento, como que é na cidade. Eu acho que isso daí é muito legal. E interagindo com a galera lá. Interagindo, é. Gabriel, a gente vai agora para a parte final da nossa DR e a gente sempre tem 4 perguntas que a gente faz para as pessoas convidadas. A primeira delas, eu já vou soltar para você, hein? Tá preparado? Em Bora, relação, bora. vamos lá. Em relação à inclusão da pessoa com deficiência, qual o teu maior sonho? Na lata aí. Rapaz, acho que meu maior sonho é não ter que falar sobre inclusão da pessoa com deficiência. Eu sei que é um sonho utópico,
mas eu quero um dia não ter que fazer lives, não ter que falar sobre inclusão, que a acessibilidade vire uma ferramenta como outra qualquer. Eu trabalho dessa forma. Eu não jogo tanto holofote na acessibilidade que eu faço. Eu faço ela com o propósito de que a pessoa vai e nem perceba que eu estava lá fazendo acessibilidade. Da Você mesma falou forma do, como a gente vai no teatro e lá tem água, tem luz, tem energia elétrica, tem a cadeira para sentar, eu quero que a acessibilidade seja isso, que a pessoa vai e nem perceba que ela existe, que a inclusão existe e a gente nem fale sobre ela. Você falou Esse é o meu sonho. anteriormente, né, do processo de naturalização da acessibilidade, de se tornar algo natural, né? Muito Exato. bom. Está preparado para a segunda? A segunda é um pouco mais cabulosa, como diria Boa. a minha terra. O que você tem feito para transformar esse teu sonho em realidade? Qual que é a tua parcela de contribuição? Cara, falar bastante, falar e trabalhar com excelência, cara. É tentar melhorar cada vez mais o serviço que eu presto de audiodescrição, de consultoria, tentar sempre estar de acordo com, de fato, o que é a vivência e a necessidade da pessoa com deficiência. Não ficar para trás, né? Caminhar à frente, sempre assim, né? De acordo com o que são as necessidades hoje, não as do passado. Acho que é isso. Muito bom. E o que você já faz e que precisa continuar fazendo em prol desse sonho? Acho que eu repito isso, é falar Você bastante. mesma coisa. Mas, cara, para dar um exemplo bem prático, olha só, quando a gente faz audiodescrição ao vivo para eventos, para teatro, eu me preocupo muito mais com a recepção desse público, como que ele vai chegar, como que ele vai ser recebido, como que vai ser esse acolhimento naquele espaço ali inóspito, né? Do que de fato, claro, a acessibilidade está lá, a audiodescrição está lá com excelência, mas eu acho que essa acolhida, acho que a gente está nesse momento, sabe, dessa parte atitudinal, da gente ter atitudes muito positivas e muito acolhedoras para a pessoa com deficiência. Acho que é isso que eu tenho continuar fazendo muito bem feito. E aí agora uma outra que é assim, o que você ainda não faz e que você acha que precisa começar a fazer junto com o que você tem feito para acelerar esse processo. Aí fazer a meia-culpa aí, ó, ainda não faço isso e gostaria, acho que é importante começar a fazer também. Caraca, hein? Essa é a pergunta, você vai numa escalada, né? Vai. Por isso que é DR. Cara, é tanta coisa, na verdade, né? Ou, eu penso muito, principalmente para a pessoa cega, eu e a Isabela, a gente tem uma vontade muito grande de trabalhar muito com a parte tátil. Eu acredito muito na informação tátil para a pessoa cega. Então, as impressões 3D, né, vamos voltar aí para a tecnologia, eu acho que é algo que eu quero bombar, pelo menos aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, depois Brasil afora. A gente já tem começado isso com o Renato, se vocês quiserem conhecer aí o Contacto 3D. A gente fez um documentário chama Santos às Cegas, que trabalha justamente com a impressão 3D, para conhecer monumentos históricos e tal. Eu acho que é isso, eu acho que é isso que falta muito, muito a gente explorar a informação tátil. Quero muito mexer com isso, que cada lugar que a pessoa for, num prédio público, num monumento, num ambiente, tenha um mapa 3D, um mapa tátil, que tenha uma réplica ali para a pessoa conhecer aquele objeto. É muito poderoso a impressão 3D, é muito, muito poderoso. Repete pra gente, Santos às cegas, é isso? Santos às Cegas tem no YouTube, se vocês quiserem assistir, tem com libras, com legenda, audiodescrição. Acho que ele vai ser um resumo legal do que eu estou dizendo. Com a participação aí direta do Gabriel Aquino. Gabriel, aí uma pergunta que eu quero que você responda com toda sinceridade. Como é uma DR, eu também quero saber o que eu posso melhorar. Então, o que você acha que eu tenho que fazer para esse teu sonho se tornar realidade? O que o Rodrigo não está fazendo e que precisa começar a fazer? Também vamos abrir esse. Caraca, jogou na fria aí, o que o Rodrigo É precisa claro, fazer? Vamos só lá. jogar você na fria, não, me joga também aí, é uma DR, né? Caraca. Olha só, já tem libras aqui, tem legenda nesse bate-papo, tem audiodescrição que a gente se descreveu. Cara, você trabalha com uma ferramenta muito importante que é a acessibilidade digital nos sites. Eu acho que assim é muito poderoso, né? No mundo que a gente vive hoje, cada vez mais digital. Hoje não tem como, né, a gente falar de autonomia da pessoa com deficiência sem falar de acessibilidade digital, né? Tá tudo se digitalizando.
Hoje eu pago minhas contas, trabalho, faço muito do meu dia a dia com o celular na mão. O que falta, então, Rodrigo, fazer? Pode falar, pode, Caraca! pode jogar aí, Ou pode eu jogar na acho que sinuca. todos nós, Rodrigo, a gente precisa conhecer mais das deficiências intelectuais, das neurodiversidades. Eu acho que essa é uma defasagem de nós todos. E das doenças mentais também, de transtornos, sabe? Eu acho que a gente acolhe muito pouco ainda esse público. Muito pouco. A gente sabe muito pouco sobre eles, a gente convive ainda muito pouco e faz pouco por eles. Então, tá aí nossa meta. Eu compartilho dessa para mim e para você. Você tem razão. Eu acho que dos grandes grupos de deficiências, é o grupo que ainda é o mais marginalizado. Eu vou usar essa expressão porque é o que acontece mesmo. Existe muito tabu ainda, inclusive o grupo das deficiências psicossociais, que ali tem dentro as esquizofrenias e outras questões Uhum. de transtorno mental, ainda existe muito tabu, né? Então, Muito. vou compactuar com você aqui de trazer, inclusive, mais pessoas para falar desse tema aqui na DR, inclusive, e eu também me letrar mais, né? Nesse aspecto para a gente ser cada vez melhor. Muito Perfeito. bom. Gabriel, infelizmente estamos no final da nossa DR, foi muito legal, o tempo voou. Tivemos aí uma participação ostensiva do pessoal no via chat. Queria te agradecer imensamente do fundo do meu coração pela tua presença, pela tua fala, pela tua parceria ao longo desses anos todos com a gente. Fabi, também gratidão a você pela interpretação. E aí me dirijo a você que está nos acompanhando. O que vocês acharam dessa DR? Deixe seus comentários aqui no canal ou perguntas que a gente pode depois encaminhar para o Gabriel sobre a questão da deficiência visual, da acessibilidade, qualquer outro tema que vocês tenham curiosidade. E aí, vamos continuar essa DR? Então, participem, postem, compartilhem e vamos levar cada vez mais essa ideia de um mundo cada vez mais anticapacitista e mais inclusivo, né, Gabriel? Suas palavras finais aí, sua mensagem de encerramento. É isso aí, cara. Eu acho que é combater o capacitismo no nosso dia a dia, é o principal, né? Essa mensagem tem que sair aqui de que a acessibilidade, a inclusão, o acolhimento da pessoa com deficiência é parte de uma luta de todos, né? De combater o capacitismo, combater qualquer forma de expressão, né? Que menospreze a pessoa com deficiência visual, coloque essas pessoas num lugar, né? De necessidade, ah, de sempre, né, no caritativo, a gente tem que quebrar um pouquinho esse dilema aí. Então, vamos junto nessa luta aí anticapacitista, que eu acho que é o principal. É a mensagem que tem que ficar mesmo. Bora, Valeu vamos demais. nessa. Obrigadão pelo papo, foi bom demais. Gratidão a você, a Fabi e a todo mundo que participou aqui, acompanhou a gente. Mais uma vez, do fundo do meu coração, minha gratidão e até a próxima DR. Valeu!